Olá, seja bem-vindo. Esse é o podcast do BR Offices. Estamos gravando direto do estúdio aqui, Unidade de Brasília. E hoje a gente vai bater um papo com ela, Mônica Carneiro. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada. Vou falar um pouquinho de você, que é organizadora pessoal e analista de comportamentos. Perfeito. Mas não foi assim, teve uma transição aí, você era de uma outra área de atuação. Sim, de formação acadêmica eu sou administradora, bacharelada em informática e pedagoga. Eu comecei essa trajetória na parte de ensino técnico. Quando eu me formei na primeira graduação, eu já saí direto da faculdade e eu fui ensinada a ministrar cursos técnicos de informática. E ali é um mundo que eu me encantei. Porque é muito interessante quando você vê uma pessoa que... Porque curso técnico, geralmente, são pessoas mais maduras e que estão ali para uma transição de carreira ou com o desafio de conhecer informática. E é muito interessante quando você consegue perceber esse conhecimento sendo alcançado. E depois de algum tempo, tive desafios aí que eu gostei muito. Foi quando eu tive uma aluna no curso técnico que ela chegou para mim e falou: olha, professora, eu não gosto de informática, eu estou aqui obrigada, mas você vai ter que me explicar porque eu tenho que fazer tudo isso. E aí fui vencendo essas barreiras, ministrei cursos técnicos na Escola Técnica de Brasília e eu fui caminhando. Chegou um tempo que eu já estava com meu primeiro filho, eu falei, gente, eu preciso de uma estabilidade. Foi quando eu fui para a escola. Entrei um currículo, na época, currículo de papel. No dia seguinte eu comecei o trabalho e foi quando entrou a pedagogia na minha vida. Porque a informática técnica, ela tem que fazer ligação com a pedagogia. Então eu fui aprender a fazer essa seriação. E a partir disso, eu consegui desenvolver projetos para cada série. Então, eu tinha um projeto de informática educacional para as séries iniciais, do primeiro ano ao quinto, do sexto ao nono e do ensino médio. Então, eu consegui usar as ferramentas de tecnologia a favor da educação. E eu fiquei nessa área por quase 17 anos. Quando foi em 2016, eu saí da sala de aula e fui para a coordenação de informática. Sinceramente, é uma área que não tinha mais nada a ver comigo naquela época. Então, eu queria sair. Só que a gente só consegue mudar aquilo que você conhece. Então, eu passei por um processo de autoconhecimento, onde eu descobri que eu tinha um talento muito bacana para a organização. Eu falei, então, é uma área que eu vou investir. E ali, eu busquei também a minha independência. Eu queria ser mais independente. Então, a organização me promoveu isso. Então, eu fui estudar, porque eu fui alinhar a organização de vida, tanto pessoal quanto profissional, com técnicas. O que vem a ser isso? Essa organização profissional, ela te remete a um uso da agenda, você trabalhar com pautas de reuniões que sejam produtivas, você evitar chegar atrasado. Então, você consegue manter a sua produtividade e você consegue ganhar tempo. Eu digo que é o tal do distorcer o tempo. Você aprende a delegar, aprende a dizer não, você consegue trabalhar com o tempo de uma forma em que você não vai se atropelar. Então, consegue entender quando você tem prazos para entregar, metas a curto e longo prazo, o que são urgentes e emergentes, sem atrapalhar. E eu descobri que eu amo fazer isso. E a coisa fez assim, ó. Mas aí, na sua outra área que você me disse antes da gente começar o nosso episódio de hoje, que foi gradual, que você foi descobrindo isso. Sim, não. Mas na sua infância, quando você faz um famoso flashback, você já se considerava uma criança organizada? Sim. Adolescência, Sim. Infância? Sim. Eu via isso e eu tenho... Tanto é que se você me perguntar qual uma pessoa que eu tenho como referência, eu vou te dizer que é o meu pai. Meu pai hoje, ele tem 99 anos, é um longevo que eu observei o quanto ele é organizado. E é tão bonitinho, obviamente, que ele tem um tempo diferente do nosso, né? Ele vai escovar os dentes, esse é um detalhe bem pequeno. Aí ele abre a pasta, ele coloca, ele fecha, ele seca, ele guarda. Então, o meu pai entra e sai dos lugares aos 99 anos sem deixar rastros. Eu falei, gente, eu tenho muito do meu pai.
Então, tinha isso também. E a organização, eu lembro quando eu era pequena, eu não sei na sua época, mas na minha mãe só falava assim, ó, você só vai sair se a cozinha estiver arrumada. Se o quarto, se tiver feito a cama. É bem por aí. Uhum. E foi aí que eu fui descobrindo. E quando você trabalha com informática, é tudo muito lógico. Na informática, é sim ou não, não tem aquela... O improviso. Não tem. Você tem que sempre ter um planejamento em relação a isso. Eu também ministrei aula de robótica. Então, é tudo muito lógico. E a organização, para o meu entendimento, ele é assim. Ou você está organizado e atende às suas necessidades e consegue planejar, ou você precisa conhecer técnicas que vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais organizada. Porque a pessoa fala assim, a organização é para todo mundo? É para todo mundo. Algumas pessoas têm a habilidade da organização. Quando você junta isso com técnica, vai potencializar essa sua habilidade. Mônica, eu não sou organizada. Você vai aprender a organização para atender a sua necessidade e tornar a sua vida mais leve. Não é uma receita de bolo. Simplesmente você identifica aquilo que você precisa, faz aqueles ajustes, adequando a sua necessidade com a sua realidade e o ritmo da sua vida, pronto, você consegue se tornar uma pessoa mais organizada. Então, qual foi o ponto de virada ali Você saiu da sala de aula, ali Sim. Você disse 2016, vamos nessa linha cronológica. Então, pegando de 2016, você foi gradualmente entrando na área de comportamento. Sim, é porque eu não queria mais. Eu tenho ideia que sempre a gente quer mudar. Mas para mudar, você precisa de ter um autoconhecimento. Eu quero sair de um lugar para ir para outro, eu preciso saber o que eu preciso ter, o conhecimento que eu tenho que adquirir, a habilidade que eu tenho que desenvolver para chegar naquele outro ponto. Se eu quero sair de professora, deixar de exercer essa função e ter mais liberdade com a organização, eu precisei buscar o quê? Conhecimentos para isso. E foi exatamente esse processo. Então, de 2016 para cá, tem alguns anos, não vamos entrar nessa parte cronológica, mas tem bastante tempo. E à medida que eu fui amadurecendo profissionalmente, eu desenvolvi um método chamado método PPO. Método Pequenos Passos da Organização. Porque a organização o nosso cérebro, ele aprende de forma repetitiva. Então, o método PPO é justamente isso. Você começa devagar, mas você faz todos os dias. Então, se você não tem o hábito de usar uma agenda, seja ela eletrônica ou de papel, você tem que começar a usar. Não, eu guardo tudo na cabeça. Até uma determinada idade, você vai bem, muito obrigado. Mas a sua parte criativa, se aqui estiver cheio, você não consegue criar. Você vai esquecer. Perfeito. Além disso, que é um segundo fator que as pessoas começam a... Tem uma reclamação pontual nisso. Antigamente eu lembrava de tudo, não tinha tanto problema. Agora eu já não lembro. Então, o esquecimento. Você pode esquecer um compromisso, um pagamento... Enfim, você pode esquecer qualquer coisa que naquele momento você considere como importante. E é por isso que muitas empresas, e recentemente onde eu estive, em São Paulo, que a empresa ela tinha o Trello para cada funcionário, né, na área da comunicação, a sua função diária, Sim. Inclusive com horário para você entregar aquilo que foi pedido. E o que você tocou agora é extremamente importante, porque quando você tem o Trello aliado à sua profissão, você evita de ter as doenças que a falta da organização causa. Por que às vezes os funcionários ficam muito estressados, eles ficam desmotivados? Porque muitas das vezes eles não têm essa noção tão clara das suas tarefas, do que ele precisa fazer, do que ele precisa integrar e quando fazer essa entrega. Então, o Trello, ele é uma agenda, ele permite que você tenha isso muito claro em horários e datas. É importante também que esse funcionário ele seja, vamos dizer assim, capacitado para poder fazer o bom uso que o Trello oferece. E voltando à sua transição, Mônica, que começou para valer no momento que você saiu totalmente da área de TI. Sim. Quando foi? Foi em 2017, quando fui desligada da escola. Não atuou mais? Não quis mais, não é mais a minha pegada. Amo ensinar, mas aí eu descobri que eu posso fazer isso através dos meus serviços. E foi onde eu comecei a desenvolver serviços. Eu tenho um serviço chamado Jornada da Auto-Organização,
Eu uso técnicas para promover o autoconhecimento. Eu ensino como usar uma agenda, como usar uma lista. Parece coisas tão simples, mas se você não souber usar sua agenda, dividir suas metas, realizar seus projetos, é que nem aquela lista de final de ano. Você já teve uma lista de final de ano? Os pedidos para o próximo ano também. Já fez isso? Sim, já fiz. Você já conseguiu realizar? Não. Por que você acha que você não conseguiu realizar? Porque eu acho que fica ali até o mês de fevereiro, vamos dizer assim. Depois de março já esquece. Já esquece. Por que a gente faz isso normalmente? Porque a gente não traz aquilo a nível consciente. A gente faz muitos desejos ali que a gente sabe que, no fundo, a gente está arrastando ele por anos. Eu acho que deve ter tem um sentimento nessa virada do ano, um clique que faz, é como se tudo aquilo que você não fez tá ok, então a gente repassa para o ano e começa novas metas. E é justamente essas listas que tem que ser incorporada no seu dia a dia. Você, imagine um empresário, uma mulher que quer realizar mais do que ela já faz. Se ela guardar essa lista e não souber usar o que ela quer, o que vai acontecer? Vai ser mais uma lista que no mês de fevereiro vai ser esquecida. Vai ser esquecida. Entendeu? Então você precisa de ter esse olhar. Então como é que eu trago essa realidade para a minha vida, que é uma correria tremenda? Então é ter ideia desse desejo e transformar ele em pequenos, e sempre com ideia. Para você realizar qualquer coisa na organização, você precisa de ter uma data. Não adianta você falar assim, não, daqui a pouco. Não, tudo tem uma data. Vou dar um exemplo bem claro acho que todo mundo tem um guarda-roupa. Aí você tira aquela roupa, não, eu vou doar. Se você colocar ela numa sacola e deixar ela escondida dentro do guarda-roupa, quando é que você vai doar essa roupa? Não, nunca vai ser doada. Exatamente. Ela não é... Você fez metade da ação. A outra metade você não fez, não por esquecimento. Porque se você não vai ficar lembrando, eu tenho que fazer essa doação, tenho que levar. Você não vai fazer isso. Não vai fazer. Não vai. Então, o cérebro, ele dá um delete automático na sua cabeça. E outra coisa, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Não sei se você sabe, mas a gente gosta das coisas repetidas. Embora muita gente não goste de rotina, e eu amo, mas a gente aprende dessa forma. A gente vai automatizando e o cérebro vai dando, até que enfim não preciso pensar nisso. E nisso já entra na próxima pergunta que eu ia fazer. Quais são os problemas comuns que as pessoas levam para você, te fazem as perguntas, você costuma ajudar a resolver? Falta de tempo. Você já ouviu essa frase? Essa frase é muito clichê. Comum. É essa. E não tenho rotina, eu preciso de uma rotina. São as duas coisas que eu mais escuto e é uma coisa que eu tenho pontuado sempre. A questão do tempo é a gente aprender a dizer não. Porque quando você diz não, dá um sim para uma pessoa, você diz um não para você. E quando você aprende a dizer não e você permite que a outra pessoa também cresça, isso é uma forma de você ter o seu tempo a seu favor. Quando você começa a delegar ações, a gente não dá conta de fazer tudo e quando a gente começa a querer fazer tudo, a gente faz nada. A gente começa muita coisa e não termina nada. O tempo e saber aquilo que realmente é importante, o que é urgente e seguir o cronograma. Se você tem um projeto para entregar, se você tem um relatório para fazer e você recebeu isso, vamos imaginar, em fevereiro, você tem que entregar ele no final de março, use essa cronologia a seu favor, esse tempo a seu favor. Não deixe para você fazer nos 45 minutos já perto de você entregar. Você entrega um trabalho mal feito e vai ficar extremamente estressado. Quer dizer, você perdeu tempo. Nessa cronologia, eu acho que entra, para quem está assistindo a gente, que fez o compromisso lá na virada do ano ou no início do ano, que é a dieta e a academia, né? Aí se você chega na metade do ano, você matriculou na academia, você fez 2, 3 meses, não foi mais. Você está sendo otimista com 2, 3 meses, tá? Eu tô sendo. Tá, muito otimista, porque tem gente que quer um milagre. Você já ouviu falar academia de verão, né? Verão, as academias ficam lotadas. Isso, eu não sei o que deve acontecer, você deve passar a catraca e aí você tá de um jeito e você deve sair de outro, porque menos de um mês você não consegue de forma nenhuma. E aí você vê, são esses inícios, vários inícios e poucas acabativas, poucos resultados. E a rotina que você me perguntou, as pessoas muitas das vezes querem ter uma rotina. Só que às vezes elas nem têm rotina. Sabe aquela pessoa que acorda e fala assim, o que eu tenho para fazer hoje? Você,
de pronto você já percebe que ela não tem rotina. A rotina é como se você fosse assim, você entendesse o próximo passo que você tem que fazer. Isso é uma rotina. Você consegue saber o próximo passo, a próxima atividade, o próximo compromisso de uma forma mais leve, muito mais leve. E aí entra também, ou não, você me corrige, a procrastinação. Sim, a procrastinação, a gente é muito tendencioso a acreditar que sempre temos o amanhã. Uhum. E a procrastinação também, ela é um elemento de embarrerar. Tem gente que tem medo de melhorar, tem gente que tem medo de crescer, tem gente que tem medo do sucesso. Então, a procrastinação é um lugar seguro. Ela domina aquelas informações. Dá trabalho estudar, dá trabalho fazer, conhecer, fazer novidades, dá trabalho. Então, as pessoas, eu vou ficar aqui, não, depois eu faço, eu não tenho interesse. Então, se alinha o medo e se alinha a questão do lugar seguro. É um lugar que você não aprende, mas está ali, você domina aquele momento. Você diria uma zona de conforto? Grande, muito grande. O procrastinador é aquele que se sai, tá ali, ó. Não, amanhã eu faço. Eu faço. É igual do tempo do projeto que a gente falou anteriormente. Uhum. Não, é só no final de março, tem tempo. E da roupa que você tirou do guarda-roupa para doar. Sim, você ela fala, tá lá. não, tá lá. Ela fica ali. Ela ocupa espaço, polui visualmente, você nem lembra e fica ali. Então, assim, em alguns momentos você deixa a sua vida quietinha, na zona de conforto, não vou mexer com isso agora, não. E você ouve muito isso. Mônica, tem algum caso real? Você me falava aqui, antes da gente começar o episódio, que até casais te procuram. Sim. Você pode me falar algum caso real de transformação? Eu atendi um casal que era muito interessante. Ela queria se separar e ele não queria. E eram as queixas, quem ouvia o caso, era assim, tudo muito, muito superficial. Né? E eu fazia a dinâmica deles, era sempre um de costa para o outro. E aí era muito interessante, porque o que eu perguntava para ele, ele tinha que responder sobre ela e vice-versa. E aí a gente foi vendo que o maior problema do casal era a falta de conhecimento que um tinha de si e do outro. Mas já estavam juntos há muito tempo? Estavam, têm filhos grandes. E a falta de conhecimento. Eles tinham, e assim, é como se ela quisesse impor a ele determinados comportamentos que ele nunca teve e não ia mudar. Existe a questão, você conhece uma pessoa, você está com ela é daquele jeito, você tem duas opções, ou você não fica com ela porque ser muito diferente, ou você não muda ninguém. Se você conseguir se mudar, você já está a meio caminho de muita gente. Mas você precisa fazer o quê? A aceitação. Então, ela sempre foi muito dinâmica, muito ativa, e ele mais comedido. Então, foi aí que eu falei, vocês precisam conhecer, a gente fez um serviço de autoconhecimento de cada um, e depois a gente fez um trabalho de um conhecer o outro. Porque as diferenças que para ela que achava tão normal, ele não sentia da mesma forma. Então, ele se sentia assim, gente, mas eu não faço isso com essa intenção. Então, a gente trabalhou essa questão dessa verbalização e principalmente a forma de se comunicar, que é extremamente importante eu falar e você realmente entender aquilo que eu falo. E aí a gente fez esse trabalho e a gente conseguiu. É recomendado também para um casal que estão pensando em casar e tal, esse Sim. autoconhecimento com a ajuda de um profissional que tem um olhar de fora, né? Sim. A pessoa tem um outro olhar. No caso, Sim. você tá olhando de fora e tá analisando, né? Exatamente. E pontuando para o casal. Sim, e você consegue abrir os olhos em relação a isso. Vou até exemplificar. Recentemente eu estava conversando com uma moça, não é um casal, mas é uma moça. Ela chegou para mim que ela fez uma mudança e ela falou assim, eu agora estou com um monte de caixa cheia porque eu não sei aonde eu guardo uma tesoura. Aí eu falei assim, muda a pergunta. Não é aonde você guarda a tesoura, mas aonde você quer encontrar a tesoura. Aí eu sugeri para ela, você tem 3 lugares na casa que você pode encontrar uma tesoura. Na cozinha, porque você precisa cortar embalagens. Na área de serviço, da mesma necessidade de cortar embalagens. E você pode ter no escritório. Se você não tiver, coloque na sala. Ela olhou assim para mim, pronto, agora eu vou conseguir guardar as coisas. E foi muito interessante que a fisionomia dela foi interessante, que ela olhou assim para mim,
Porque a gente faz uma resposta daquilo que tem que fazer e não atender a nossa necessidade em relação àquilo. Entendi. E para concluir a questão do casal, você pode dizer se eles terminaram? Não, eles continuaram? continuaram Então, juntos. fez bem. Fez, porque na verdade fez bem não só para o casal, mas como para a família. Porque quando você tem esse olhar de autoconhecimento, você consegue perceber o outro de uma outra forma, né? Por exemplo, às vezes umas críticas que você faz de uma forma muito dura, fala mais de você do que da pessoa em que você está fazendo essas críticas tão duras. Então, a gente muda esse olhar, né? Fala, então, por que eu estou fazendo essa crítica tão forte ou querendo que essa pessoa faça isso? Isso fala de mim, não fala do outro. Então, eu consegui trazer esse olhar, e aí isso foi para a família, e foi muito bom. Trouxe mais leveza em relação, não a eles dois, ele com ele mesmo, ou ela com ela mesma, e em relação à família. Até porque os filhos deles são grandes, E já você adultos. disse aqui agora sobre a forma como a gente faz uma crítica ou pontua algo, isso pode também servir para um gestor de equipe, né? Com certeza. Um líder Sim. de equipe. Como ele cobra essa equipe? Está chegando atrasado, precisa entregar alguns relatórios, alguns trabalhos? Sim, eu acredito muito que a gente trabalha numa empresa muito com questão de exemplos. A abordagem de um chefe, ele não precisa ser muito grossa, ele pode ser um líder onde ele consiga liderar uma equipe sem desvalorizar as pessoas, porque na empresa você trabalha com comportamento, não são questões pessoais, mas tem líderes que trazem a questão pessoal, modela o seu comportamento, muita agressividade, muita exigência, isso está falando mais dele, de problemas pessoais, de questões pessoais, do que necessariamente de cobrança com o seu funcionário. Então, a gente tem que saber dividir que numa empresa, você tem comportamentos que precisam ser melhorados, não uma questão pessoal. Não é a pessoa Mônica, é o comportamento que a Mônica precisa ter dentro daquela empresa para poder atingir as metas e cumprir a sua função para a qual ela foi destinada a ser feita, a fazer, né? E nós estamos aqui gravando esse episódio, esse bate-papo com a Mônica Carneiro, que analisa comportamento, organização, gravando aqui direto do BR Office de Brasília, nesse ambiente aconchegante, ambiente gostoso, e isso interfere também, né, para uma produtividade melhor, né, Sim, Mônica? Com certeza. O espaço físico, ele também influencia na organização e na produção. Aqui, por ser um ambiente onde você tem espaço, ele é climatizado, ele é organizado, ele oferece para você todas as condições de você ter uma melhor produção. Quando você está num ambiente onde tem calor, é muito desorganizado visualmente, aquela poluição, você não sabe onde tem um papel, você precisa de um relatório, você não sabe, até a organização tecnológica, ela também é importante, você saber onde estão seus arquivos, as pastas, como é que você faz essa comunicação dentro da empresa, é tudo muito interessante, é essa questão do espaço físico, ele colabora e vai influenciar também. Quais ferramentas você utiliza para fazer essa análise, se você puder contar para a gente, Mônica? Eu uso o DISC, né, que você pode fazer, eu posso fazer tanto online como presencialmente, eu faço essa análise e eu uso outras técnicas. E quando eu aplico essas técnicas, eu sempre digo que isso não é uma rotulagem. As técnicas, elas são uma fotografia sua escrita naquele momento. Tem alguns comportamentos que eles são fortes. Então, se você repetir esse teste em momentos diferentes, aquilo que realmente é você vai sempre estar se destacando. As outras é conforme o momento em que você está vivendo. Então, eu evito essa rotulagem. Eu estou assim. Eu sou assim. Não, você não é assim. Você está vivendo esse momento. Eu tenho um teste que eu gosto muito, que chama-se dominância cerebral. Então, você fica identificado como 4 bichos. Gato, águia, lobo e tubarão. Sempre vai ter um que é marcante. Eu não vou te contar, porque se eu aplicar, fica aí a resposta. Mas sempre um desses animais é o meu primeiro. E aí eu consigo alternar o segundo e o terceiro lugar. Vai depender do momento que eu quero. Se eu quero trabalhar mais relacionamentos
com outras pessoas, vai se destacar mais um animal. Se eu quero mais resultados, eu preciso de resultado, produtividade, eu vou ter um outro animal que vai estar em destaque. Então, essas técnicas que me trazem esse retrato escrito das pessoas, né, dos colaboradores, ele gera, vamos dizer, subsídio para que vamos dizer assim, o líder, ele possa fazer mudanças, ele possa entender que um colaborador, ele tem mais um perfil de agir, você vai ter um outro perfil que vai ser de buscar resultado, de montar relatório, porque nós, enquanto ser humano, nós somos muito sensoriais. Então, você vai ter líder que ele gosta de ver números, tabelas, ele vai gostar disso. Então, quando ele consegue entender que esse é um perfil dele, que a equipe dele tem isso, então ele delega de forma mais assertiva ou direciona, para aquela pessoa que vai trazer esse resultado. Eu quero uma equipe, eu quero fazer uma capacitação. Então, se você conhece dentro da sua equipe uma pessoa que tem essa facilidade de falar com as pessoas, é essa pessoa que você vai buscar para fazer capacitação. Então, você consegue delegar as funções e ter respostas à medida da sua necessidade. E é impressionante o quanto isso traz resultado no contexto geral da equipe quando você tem um líder, um chefe que identifica esses pontos de cada colaborador. Eu tive uma vez um diretor, um coordenador, que ele identificava, falava, fulano gosta de ser pego mais no colo, o outro você pode bater sem dó, o outro não gosta de receber elogio, de receber carinho. E isso é muito bacana, porque ele sabe, ele consegue manter uma equipe unida, uma equipe produtiva, e ele consegue conhecer cada um, o que ele pode cobrar, o que ele não pode, a forma de falar. Então, isso realmente é o líder. Porque o líder, ele respeita o comportamento do outro, ele consegue entender como o outro funciona e consegue fazer com que toda a empresa funcione. E o mais interessante, mais do que saber os comportamentos, é que o funcionário entenda, né, o colaborador entenda qual é a importância que ele está, o que ele faz dentro daquela empresa. Porque eu já fiz capacitação de empresas que o funcionário, mas eu estou aqui. Eu falei, não, gente. Quando você é contratado por uma empresa, é ela que te escolheu e não o contrário. Você foi escolhido por ela, então você precisa conhecer a história da empresa, você precisa saber o ramo que essa empresa está. Você tem que desbravar todo esse conhecimento, porque você foi privilegiado. Então, não dá para você, estou doente e fico não sei quantos dias de atestado. A gente quer pessoas que não sejam só responsáveis, que sejam comprometidas. E como é que você torna um colaborador comprometido? Quando ele consegue entender o porquê dele estar naquela função. E aí ele se vê comprometido. E o conhecimento da sua equipe vai te dar ferramentas para você poder fazer vamos dizer assim, essa organização, gerenciar essa organização. Mas existe algum perfil de uma pessoa desorganizada, de fazer uma procrastinação? De imediato você já consegue identificar ou leva um tempo? Não, você consegue identificar as pessoas que têm esse comportamento à medida que ela vai externalizando as suas necessidades. Mas eu digo que procrastinador, acho que em algum momento todos nós já fomos. Até que você tenha conhecimento consciente desse comportamento para você mudar. Muitas das vezes você acha que, não, já estou só indisposto, é uma preguicinha. E aí, quando você começa a dar nome aos seus comportamentos, você percebe que a coisa não é tão simples quanto a gente imagina. Então, na partir que a gente vai conversando, as pessoas vão dizendo daquilo que elas precisam se organizar, aí eu consigo identificar o mais procrastinador. Não existe um perfil que seja, não. Acho que em algum momento ou outro, nós já passamos por essa fase. É verdade. Para quem está chegando agora, estamos batendo papo aqui nesse podcast do BR Office com Mônica Carneiro, analista de comportamentos. Te ajuda e dá aquele empurrão para você melhorar na sua vida profissional, no seu relacionamento. E vou entrar num assunto que interessa a todos os brasileiros. Organização financeira, Mônica. O que acontece? A organização financeira, eu fiz uma parceria. Eu gosto muito de parcerias. E eu fiz a parceria com uma moça e eu trabalhei justamente com essa questão da organização financeira. A gente está vivendo um momento onde a gente precisa ter uma consciência
vamos dizer assim, uma consciência poderosa dos gastos. Então, evitar dívidas. Então, eu ensino como você organiza suas dívidas. Você consegue identificar o quanto que entra, o quanto que sai, aquelas saidinhas, aqueles desejos, assim, tipo, eu quero um sorvete, aí não sei o quê. Então, tudo para você se organizar tem que ser uma visão consciente. Então, é aquela tabela básica mesmo. O que que entra, o que que sai, quanto você gasta. Depois que você consegue ter essa visão do todo das suas finanças, aí a gente consegue. O que que você pode cortar, o que você pode diminuir, quais são as estratégias que você pode fazer. E tem muitos casos que eu ainda falo, gente, tem que arrumar um segundo emprego. Ou a gente tem 2 mecanismos, ou a gente se adequa à receita que você tem, entendeu? Ou você vai arrumar um segundo emprego. Eu lembro que na escola que eu estava, tinha uma equipe de serviços gerais que estavam insatisfeitos com a remuneração. E aí lá foi eu conversar com eles. Eu falei, gente, qual foi a diferença do primeiro dia para o dia de hoje? No primeiro dia de trabalho, você ficou muito feliz porque você estava num estado desempregado e passou para um estado empregado. Você sabia quanto você ia ganhar? O que mudou de lá para cá? A empresa deixou de pagar? Não. O custo de vida pode ter aumentado? Sim. Ok. As coisas ficaram mais caras. Tem todos esses fatores das quais a gente não tem controle. Sim. Mas e as suas finanças? Como você usa o seu dinheiro? Você está gastando mais do que você ganha? E aí é um convite a pensar. Porque não adianta, se você pode ganhar de 1.000 a 100 mil reais. Se você não tiver um gasto consciente, você vai ficar endividado do mesmo valor. Porque não é o que entra, é a forma como esse dinheiro sai. E por incrível que pareça, o programa de rádio que eu apresento, hoje a pergunta do programa foi essa. Quem é você na vida financeira? Você é o de, pé no chão, economizar, ou é daquele ditado, a vida só é uma, só se vive uma vez? E eu estou aqui falando com você e pensando, né, nos áudios, na audiência que respondeu hoje a enquete no programa. Muitos, eu sei que estavam levando na zoeira, na brincadeira, mas a quantidade de gente que fala, não, eu gasto mesmo, eu vou morrer, eu não vou levar nada. E é nessa que vai aumentando cada vez mais e está aí nas notícias, nos sites, é de conhecimento público, a quantidade de inadimplência do brasileiro, né? Sim, a gente, por ser um capitalismo, né, o que acontece? Existe toda a facilidade para consumir, né? Você divide em N coisas. O problema é que a matemática é simples. Vamos supor que você ganhe R$1.000. Você vai lá e faz uma despesa. Não, R$50 está dentro, eu posso pagar. Na verdade, no próximo mês, você não ganha mais R$1.000, você ganha 950. Porque você já tem uma despesa. Aí você esquece das suas despesas fixas. Água, luz, internet, celular, casa, se você paga, aluguel, enfim. Isso você esquece de planilhar. Então, na verdade, você não ganha R$1.000. Tirando todas essas despesas, vamos ser muito bom. Olha que é uma matemática aqui muito encantadora, Você está sendo otimista. Estou, bastante. Vamos supor que sobre R$200. Desses R$200 que sobra, tá? Você pegou 50 e já gastou. Então, sobra não mais 200, sobra 150. Aí você resolve, não, vou comprar mais alguma coisa. Então, vamos supor, prestação de R$100 eu consigo. Dos 200 que sobrou, 50 já estava comprometido, era 150. Dos outros 100 que você já comprometeu, sobrou 50. E aí? Aí você começa numa rotatividade que os juros eles são muito mais altos do que você possa receber e pagar. Nisso que você falou agora, você tocou num assunto importante, que é o que sobrou, né? Assim, a gente tem que rezar, torcer para o acaso, para não acontecer nada do carro furar o pneu, para ninguém, se o cachorro, o pet não adoecer, você não ficar doente, não vai gastar na farmácia. Porque se acontecer um desses imprevistos, você não tem. Aí acaba de vez. Exatamente. É por isso que é muito interessante você recebe o seu pagamento, você tira uma reserva.
tá? 10% é muito. Você sabe que é a grande dificuldade do brasileiro, né? Sim. É fazer essa reserva. Sim, porque na verdade é essa a resposta que você ouve, né? A vida é uma só, eu vivo uma... Gente, eu abro mão de todo esse estresse. Eu prefiro consumir menos, ficar fazer parte da minha lista de sonhos e eu conseguir realizar a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Para eu ter condições de ter uma reserva. Será que entra nisso que você está falando agora, a médio a longo prazo? Porque o brasileiro já é considerado um povo ansioso, de às vezes não querer esperar. Sim. Eu quero fazer a viagem para Maldivas, mas eu vou demorar aí mais de 1 ano para conseguir. Mas será que eu vou conseguir aguardar, vendo o dinheiro ali que está na poupança, aparecer um bem ali que eu queria, uma festa que eu queria ir e tal? São escolhas. Quando você faz uma escolha, você abre mão de todas as outras. Então, se você vai viajar para Maldivas, começa a pagar sua viagem 1 ano antes. Porque você vai para sua viagem e você volta sem despesas. Começa a pensar dessa forma, porque não adianta, eu já vi tanta gente que vai e viaja para os Estados Unidos, que faz aquelas viagens do sonho. A gente volta tão endividado. Eu falo, gente, como é que você consegue viver assim? Você passa ali, vamos dizer assim, 15, 20 dias gastando um dinheiro que você não tem. Disney, em Orlando. Comprando tudo, você gasta o dinheiro que não tem. Aí quando você volta, você vai fazer uma mágica, né? Porque você gastou. Você não teve um controle ali, não teve um planejamento Não financeiro. planejou, você só pagou a viagem. Só pagou. Planejamento lá. Não, e corre risco de não ter pagado, né? Também. Né? Tá pagando ainda. Tá pagando as parcelas. Isso. Aí você imagina como isso fica. É uma coisa de doido. É uma bola de neve, né? Sim. Uma bola de neve. Sim. Aí você precisa de mais dinheiro para poder pagar. Mais dinheiro, aí você começa a fazer o tal dos empréstimos, entra cheque especial, vai no cartão de crédito, que é um dinheiro que você não... É um dinheiro de plástico que você gasta e aquilo você acha que nunca vai chegar para pagar. Ele vai chegar aí com juros. Sim, mas eu já tive gente que falou, não, você espera 5 anos, que aí o Papai Noel ou o Colinho da Páscoa paga o que você usou e acabou. Eu falei, gente, se você gastou 20 mil no cartão de crédito, o mínimo que você vai pagar é 20 mil. Se você colocar taxas, juros, aí você pode botar esse bolo aí de 20 mil para muito além desse valor. E a gente está falando, a gente entrou num assunto aqui que se a gente for falar, a gente vai passar horas, que é a questão financeira. Sim. Você falou no início do nosso bate-papo de ter uma segunda renda. Acontece também daquela pessoa, mulher, homem ou família, que tinha um padrão de vida aqui em cima. Sim. Você, por alguma coisa, aconteceu de você diminuir, mas o seu estilo de vida é aquele lá de cima ainda. Mas aí Eu tenho pessoas próximas a mim que ganhava 3, 4 vezes do que ganha hoje, mas mora ainda num baita de um apartamento, no melhor bairro da cidade. E você fala, cara, mas a sua consciência financeira, a sua vida financeira de você e da sua esposa, seu e da sua esposa, não é mais o mesmo. Aí você vive, ou você tem algum para me emprestar aí e tal? É a questão da negação, né? Eu acho que o primeiro impacto é muito... Dizem, né? Eu ouvi isso da minha mãe, dizem que é muito bom quando o pobre fica rico. Mas o caminho inverso é muito doloroso. É difícil. É muito doloroso. Então, o que acontece nisso? No início tem a negação, de você realmente não aceitar essa condição e não, mas eu sempre fui assim, você quer manter essa condição. Você quer manter. E aí, o que acontece? Chega um momento que essa bola vamos dizer assim, essa bola de neve financeira, ela rouba a sua paz, ela rouba a sua tranquilidade, você acaba se escondendo. Dependendo desse nível que você tá, você não já fica impedido de sair. Então, geralmente, quando chega no subsolo do poço, aí às vezes as pessoas buscam ajuda ou acabam se desfazendo de uns bens que eles têm para poder ir pagando dívida. Então, assim, você tem 2 caminhos, né? Tentar uma ajuda para conseguir entender esse processo. Eu conheço gente que teve uma redução da sua vida em 40%. Só que a pessoa ainda não conseguiu entender. Eu falei, gente, a melhor forma de quem possa ajudar é fazer essa planilhagem. Olha, você recebe tanto, suas despesas são essa, tem que bater, não está batendo. Aí entra, para quem está assistindo a gente, chamar a Mônica Carneiro no Instagram, já passa seu Instagram. É @monicacarneiro.mtc. monicacarneiro.mtc. Chama ela que ela vai te ajudar a organizar. Ela já falou que ajudou gente no mercado de trabalho de empresas, relacionamento, e a gente está no assunto financeiro aqui.
E como é que eu cheguei a isso tudo? Na verdade, as situações vão me apresentando. E aquilo que eu não sabia, eu fui estudar. Então, por isso que se fala essa organização, fala assim, Mônica, você entende tanta área. E quando eu não domino, eu faço parcerias. Então, eu vou atrás de outras mulheres que entendam com mais profundidade, juntamos as forças e aí a gente entrega um produto melhor. Tanto é que no meu Instagram eu tenho lá, eu fiz parceria justamente com essa questão das finanças, eu quero voltar a fazer para a gente trabalhar, eu quero fazer um workshop de finanças para poder ensinar o básico para as pessoas conseguirem entender que é o arroz e feijão, não inventa muito não, é o arroz e feijão. Você colocou no seu Instagram, me corrija se eu estiver errado, começando a organização em 2 minutos? Que Sim. método é esse? Na verdade, é porque para evitar essa procrastinação, depois eu faço. Porque sabe como é que surge uma bagunça? Depois eu faço. Você chega, depois eu boto no lugar. Os 2 minutos se levam, por exemplo, você acabou de fazer um lanche, você sujou um prato, um copo e um talher, vai levar quantos minutos para lavar aquilo? Menos de 2 minutos. Então já faça. Você chegou da rua, você está lá com um blazer. Eu vou deixar apoiado numa cadeira? Leva menos de 2 minutos botar Deixa ele no jogado lugar. no sofá. Exatamente. Então, o que acontece? Como é que a bagunça surge? Ela é silenciosa e aí aquele negócio, não, depois eu arrumo. Eu estava conversando com uma moça e foi até ontem. Ela falou assim, eu não tenho tempo para nada, eu estou muito cansada. Eu perguntei assim. Aí ela falou assim, quando eu trabalho muito e aí eu chego em casa e vou já largando as roupas, eu gosto muito de trazer exemplo de roupa, porque todo mundo tem roupa. Ela costuma jogar. Aí eu falei para ela assim, e você bagunça 6 dias? Ela porque ela trabalha de segunda a sábado até o meio-dia. Você concorda que se ela for sair de tarde, no domingo ela vai estar cansada e ela vai ter que arrumar 6 dias de bagunça? O que seria para ela descansar? Sim, aí eu falo para ela, você está jogando contra você mesma. Porque você bagunça 6 dias e você acredita que você tem um dia para descansar, para arrumar, para preparar a semana. A próxima semana. Eu falei para ela, me ensina como você faz isso. A matemática, isso não fecha. São só 24 horas. Aí eu falei para ela, por que você não experimenta? Preparar a rotina noturna, ela te prepara para o dia seguinte. Separar seu uniforme, separar aquilo. Se você leva a marmita, já deixa pronto, só o ponto de pegar. Eu chego sempre atrasada, acorde 5 minutos mais cedo, evite enrolar. Vou botar o tal do soneca. Gente, o soneca. O tal do soneca, ele atrapalha a sua vida imensamente. Bota o celular longe, que você tem que sair da cama. Então, quando você sai da cama, gente, você vai assim, já saí. É impressionante o quanto a organização está presente no nosso dia a dia. Sim. Você tocou num assunto importante, que eu considero que é o sono. Se a gente for colocar o dia seguinte, 7 da manhã, o telefone você programou às 6h30, vai depender de como você se organizou na noite anterior para você dormir. Sim. Porque aí você está cansado, aí vai no modo soneca. Exatamente. Não é? A gente faz umas coisas com a gente que eu nunca vi, né? Então eu gosto muito. Então você não bota no soneca, bota o despertador e levanta. Você tem que levantar às 7, bota o seu despertador às 7. Porque se você bota com 15 minutos de antecedência, o que você está dizendo pro seu corpo? Olha, eu tenho mais 5 minutos. Aí ele desperta, soneca. Não, tenho mais 5 minutos. Aí ele desperta. Aí chegou nos 7 horas, você está exausto. Você está exausto. Porque você começa quando você está começando a dormir de novo, o que acontece? Desperta. Exato. E aí ainda vai te atrapalhar na hora de chegar do serviço, né? Sim, porque do trabalho. É assim, sabe aquele efeito dominó? Por exemplo, efeito dominó, boa. Você acorda atrasado. Aí você pode, nesse momento, esquecer coisas que seriam importantes. Se você não se preparou na noite anterior, você não vai lembrar de nada. Aí você quer descontar a correria no trânsito. Como é que você chega no trabalho? Ofegante, irritado. E o seu dia, ele se arrasta com esse mesmo perfil. Ou se você não esqueceu nada. Aí corre grande risco de você esquecer. Dependendo do que você faz, você acaba esquecendo. O ano era 2011, quando eu ouvi uma parábola, uma história chamada 90 por 10, que é exatamente esse assunto que a gente entrou aqui agora. Um pai, é uma fábula, né? Um pai foi sair para o trabalho e ele chegou, já estava a esposa e a filha
tomando café da manhã e, sem querer, a menina, ele já acordou atrasado, a filha derramou café na blusa de trabalho dele. Ele, sem querer, aí ele começou a brigar com a filha, aí a mãe entra no meio, eles começam a discutir, e aí, quando ele vai olhar para tomar o café da manhã, o pai, a mãe e a filha, eles pegavam o transporte público, né? Ele olhou e falou, poxa, atrasei agora. A mãe consegue pegar o transporte público, o pai tem que pegar o carro para levar a filha para a escola. Então ele pega o carro para levar a filha para a escola, deixa a filha na escola, ela se despede dele sem falar nada, porque ela está chateada pelo ocorrido no café da manhã. Sim. E ele vai enfrentar o trânsito, chega nervoso, chega no trabalho nervoso. Quando ele chega no trabalho, porque ele vai de transporte público, usou o carro, quando ele chega no trabalho, ele percebe que ele esqueceu a bolsa dele em casa. O dia começou mal e vai terminar daquele jeito. E aí ele ficou se perguntando como que eu comecei o meu dia, né? Aí o dia demora a passar. Ele chega na casa dele, a filha e a esposa ainda está muito chateada com ele ao ocorrido do café da manhã. Aí ele pensou, mas o que aconteceu, né? Por que as coisas aconteceram assim para mim? Aí ele imaginou, mas se ela tivesse derramado o café e eu tivesse falado, tá bom, filha, deixa, só ter mais cuidado da próxima vez. Ela não teria derrubado o café, ela teria derrubado o café da manhã, mas ele não teria provocado nada, ele ia trocar a blusa, ela ia pegar o transporte público para ir para a escola, a esposa também, ele ia levar. Então, isso que você falou vai desencadeando vários gatilhos que interferem no nosso dia a dia. Sim. Na organização que você fez, talvez no dia anterior. Exatamente, porque a gente não tem um controle do que acontece à nossa volta. Você falou 90/10. 90/10. Tem uma técnica que chama-se Pareto, que aí seria 80/20. 80% das situações que acontecem à nossa volta, a gente não consegue ter controle, nem ter... É o mesmo. É o mesmo método. E você só tem a diferença. Os 20% que você consegue está relacionado como você se comporta. Isso, se comporta. Como você vai reagir àquela emoção que desencadeou aquele gatilho. Ele tinha duas opções. Ele esbravejou e foi um caos para todos que estavam. A filha chorou, chegou atrasada no trabalho, clima ruim com a esposa. Sim. E aí ele podia ter feito a segunda alternativa que você mesmo sugeriu. Tira, troca. Tá bom, filha, tenha mais cuidado da próxima vez. Sim, exatamente. Isso acontece. Você tem duas opções. Então eu sempre falo assim, isso é um livramento. Já aconteceu de eu chegar, pedir um Uber e ele levar 14 minutos. Aí quando ele tá perto de vir, ele cancela. Eu falo, abençoado. Mas vamos lá. Então, assim, você tem esse olhar, se já tá atrasado mesmo, você só comunica que tá atrasado e vida que segue. Na verdade, existiam outros fatores que te impediram, que você precisa rever. Soneca te faz chegar atrasado. Você não se preparar para a noite anterior, te faz... Deixar para organizar a casa só no sábado à noite ou no domingo. Não existe isso, pelo amor de Deus, dia de faxina não existe. Na minha época, não vou dizer quando, né, porque a gente revela a idade, mas na minha época tinha esse negócio, sábado da faxina. Sábado da faxina. Quando eu apresento o programa na rádio de manhã ou à tarde, eu sempre pergunto, o que você está fazendo de bom aí? Qual é a boa para hoje? Faxina. É clichê, é sábado de faxina. Sim. Aí você bagunça 6 dias, né? Porque você só arruma no sábado. Então você bagunça de domingo. É que você tá ali em casa. A sexta. Aí eu pergunto pra você, é justo isso? Por isso que eu gosto. Você faz a faxina e faz a manutenção. Você pode fazer a manutenção do seu banheiro. Você pode ter um produto de limpeza e um paninho para manter. Você tá no seu trabalho, terminou de almoçar, levou sua marmitinha, limpa, lava. É o que eu sempre falo, não deixe rastros. Você entra e sai dos ambientes, a pessoa jamais vai saber que a Mônica esteve aqui, que o Marcos esteve aqui. Então, eu acho isso muito bacana. Deixar de sair, de evitar os rastros. É a tal da regra dos 2 minutos que eu falei. E convenhamos, o quanto é gostoso quando a maioria do brasileiro é assim, você sai de manhã, você só volta à noite, final da tarde. Quanto é gostoso você sair do seu ambiente, que é o seu local, onde você volta com a sua, às vezes, cheio de energias ruins e boas, enfim. Sim. E você chega, tá um ambiente gostoso, organizado, limpo para te receber, para você recarregar as energias ou descansar. Exato. A sua casa tem que ser um lar.
Mais do que paredes, ela tem que ser um lar. E você criar uma rotina. O que eu mais... Olha só, e como eu trabalho muito com mulheres, eu falo, gente, o que mais mulher reclama de fazer? Limpar a casa. Eu falei, então a gente não precisa ter casa. Aí eu vou te falar uma boa aqui com relação a lavar a louça. Lavar a louça parece que é uma questão de guerra em casa. Gente, se cada um lavar a sua louça, se você perceber que você teve comida para fazer, panela, fogão, água, e aí você desenvolve um sentimento de você reconhecer o que você tem. Porque a gratidão genuína é justamente isso. Você reconhecer o que você tem. Você está trabalhando, reconheça onde você faz parte. Porque, esse trabalho está horrível. O que você faz para que ele se torne horrível? Porque não é o outro, é você. É o seu olhar, é como você sente isso. O que você está fazendo diferente? Se você está num local que aquele trabalho não te realiza, o que você faz? Vai buscar recursos e vai fazer essa mudança. Vai olhar outros campos. Exato. A casa é a mesma coisa. Então, as áreas comuns, você tem que procurar manter mais organizado. Essa maneira, vou arrumar a casa para receber visita. Não, a visita é para você. É para você que está em casa. Dentro desse assunto que você está falando agora, de organizar, de não deixar as coisas irem acumulando, quando eu comprei o meu primeiro carro, eu morava em Rondonópolis, Mato Grosso. Eu tive um colega que já não está mais entre a gente, ele já faleceu. Quando eu comprei o meu primeiro carro, teve um arranhadinho no para-choque que eu estacionei e arranhou. E aí eu falei para esse amigo meu, falei, cara, eu vou levar lá para a oficina para polir ou para pintar e tal. O carro era preto. Aí a gente sempre se encontrava, eu e esse colega, nos finais de semana, sábado à noite. Ele apresentava um programa, eu passava o estúdio para ele, e aí acho que no outro fim de semana, meses depois, estragou alguma coisa, um vidro, trincou, aí ele falou assim para mim, falou, cara, parabéns, porque é assim, esse cuidado, de não deixar acumular, porque depois que você deixa acumular, na hora que você for levar para arrumar, vai ser uma cacetada, é um preço grande. Então, parabéns pela sua organização. E eu tenho isso até hoje, com carro, seja em casa, né? Às vezes a noiva fala assim, espera um pouquinho, né? Fala, não, deixa eu arrumar, né? Isso aqui estragou, deixa eu ver pelo menos quanto é. Eu não vou me quebrar naquele planejamento financeiro que a gente falou no início, mas essa organização de ser... Porque eu não sei quem está assistindo a gente se gosta dessa organização. Eu creio que sim. E é gostoso você entrar no carro de alguém que é organizado e no ambiente familiar, no ambiente da sua casa, do seu escritório, da sala, do quarto, e receber as pessoas e a pessoa fala, poxa, que casa aconchegante. Que cheiro de lar, né? Sim, o que você falou do carro, eu gosto, sempre tem aquela tal da prevenção, é o cuidado preventivo. Não é para você, eu vou trocar o pneu quando ele tiver já sem aquele friso. Não é isso. Tá careca. Aí vai trocar óleo, aí o que acontece? Se você tem essa manutenção, esse olhar, essa organização até da parte de dentro, né? Que tem gente que acha que carro é lixo, né? Lixeira. É impressionante. Nunca vai no Lava Jato. Não, e nem passa um pano, nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Um cheirinho, nada. E o que vai acontecer? Por cargas d'água, você vive 300 dias com o carro assim, você acha que antes de viajar você vai mudar e aí tá tudo bem? Por que você não muda essa prática? É só começar a testar, porque você faz o benefício, isso é para você. Não é para o outro, é para você. Sim. E tanto é que aí agora eu vou falar assim, eu não vou dizer o nome, né? Mas quando você pega carro de aplicativo, sem dizer os aplicativos, eu já peguei um carro que eu olhei assim e eu de roupa clara, olha, eu titubeei se eu entrava ou não. Porque eu fiquei com medo da minha roupa limpar o banco. Então é exatamente isso. Se você é um profissional que usa carro, ele tem que estar impecável. Se o carro é seu, impecável, por favor. Eu não sei se na hora desse episódio que você está contando aqui agora, eu, pelo menos, uma vez aconteceu comigo, fui sair de casa para ir para o aeroporto, o cheiro do carro não estava nada agradável. Aí você começa a pensar, será que essa pessoa é assim também no dia a dia dela, na casa dela, no quarto dela, no convívio dela? Olha, eu tenho um caso, mas eu não posso contar ao vivo. mas geralmente eu acredito que sim. E tem mais uma coisa, as pessoas acham, é aqui mesmo, eu não sou eu que limpo mesmo, e acaba que tem esse desleixo. Na verdade, ele é desleixado mesmo e acaba que
por fato de ele achar que as pessoas não vão saber que foi ele que fez a bagunça e ele se sente à vontade, né? E, Mônica, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Que Qual o pena. maior desafio da sua carreira até aqui? Você faz alguma análise? Você tem essa autocrítica, essa análise com você mesmo de carreira? Tenho. O maior desafio é fazer com que as pessoas consigam entender a importância da organização para a vida. As pessoas acham que a organização é você ter as coisas nos seus devidos lugares e que isso não te interfere. Então, você ampliar essa questão de mais do que ter coisas no lugar, é você conseguir entender que você precisa de estar organizado, mais do que qualquer um nesse tempo. Nós vivemos eu vou ser bem repetitiva, mas nós vivemos um momento pós-pandêmico que ele abriu várias brechas aí. Você vê intolerância, falta de paciência. Então, O burnout nem se fala. eu falei sobre isso. Eu estou colocando agora no meu Instagram sobre as doenças que causam as doenças que são causadas pela falta de organização. E é justamente isso. A gente precisa entender todo esse processo. Então, meu desafio maior é justamente alcançar pessoas, alcançar, vamos dizer assim, gestores, líderes que queiram trazer essa capacitação para os seus funcionários. Recentemente eu fechei uma parceria com a Boticário, não sei se posso falar, o Boticário Santa Maria, e ela é uma empreendedora que a gente fez essa questão de estar trazendo, o tema foi a comunicação, que a gente se fala muito, né? Uma comunicação agressiva, mas não é porque você é agressivo, mas é a forma como você fala. Tem a comunicação passiva, que é aquela pessoa que abre mão de tudo, que aceita tudo, e tem aquela que é mais assertiva. Então, como é que a gente equilibra? Todos eles têm seus pontos de melhoria e são as suas qualidades. Ter esse equilíbrio, porque a gente não pode nos rotular. Eu sou só assertiva. Eu nasci assim, eu vou ficar assim. Não, a gente tem que evoluir nesse sentido. Então, é mostrar exatamente isso, que é mais do que coisas no lugar. Coisas no lugar fazem parte, mas você precisa também ter essa organização interna. E você já entrou numa pergunta que eu ia fazer agora, que é quais projetos você tem em andamento aí, que você pode compartilhar para a gente. Meus projetos para 2025 são bem ousados. Eu quero transformar os meus serviços em cursos online, fazer mentorias para um grupo maior de mulheres, porque eu fico muito limitada com a questão do horário. Eu só tenho 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, e isso é limitante. Então, eu quero transformar alguns dos meus serviços em cursos online. Criei um curso, um grupo para mulheres empreendedoras chamado Jornada 5M. 5M são mulher, modernidade, mudança, mente, para que a gente junte as empreendedoras no sentido de que eu posso colaborar com você. O que realmente esse network pode alcançar? Seria uma troca de ideias, de informações? Sim, exatamente. E aprendizado. Uhum. Nesse grupo, eu quero justamente falar isso. Fazer com que as pessoas despertem a forma como elas falam, a abordagem, como elas se vestem, como elas se comportam. Porque eu não posso ser aquela empresária lá na frente se eu não consigo ser ela aqui, com aquilo que eu estou aprendendo. Postura, forma de falar. Então, esse é um dos projetos que eu quero muito trazer para 2025, que é formar esse grupo de empreendedoras, que chama-se Jornada 5M, e transformar os cursos que eu tenho em cursos online e melhorar essa questão de capacitação nas empresas. Mônica, hoje você está fazendo mais os trabalhos presencial ou é online? Eu tenho buscado fazer mais presenciais. Mais presenciais? Sim. O online eu deixo para fazer uma devolutiva, né? O que seria essa devolutiva? Devolutiva, muitas das vezes você faz igual como eu fiz essa última capacitação. A gente fez essa técnica para descobrir qual é a sua comunicação, o tipo da sua comunicação. Tá. Você falou dos animais. Sim. Então, o que eu pego e faço? Aí eu pego cada pessoa, dou individualmente, dou a resposta do que se trata, os pontos de melhoria, porque eu não ponho isso no grande grupo. As pessoas não precisam saber disso. É uma questão particular. Quem sabe de tudo isso é somente o líder. Certo. Né? Para a gente acabar com esse negócio, sempre tem essa brincadeirinha. Então,
individualmente eu passo esse relatório. E aí, se existe algum desconforto, eu lembro que eu vi a moça, se eu levo o semblante dela, você achava que ela tinha uma comunicação passiva. Qual foi a comunicação dela? Agressiva. Ela ficou perdida, ela ficou, como assim? Aí eu peguei e falei, calma, isso daí eu vou te mostrar, você vai entender. Tem alguma coisa que eu posso fazer agora para você ficar mais calma? Porque eu desencadeei nela uma emoção que para ela foi ruim. Eu tenho uma comunicação agressiva. Uma aceitação. Exatamente. Primeiro é negar. Porque quando você nega, você sabe que você é. Isso. Aí, essa não negação foi muito forte. Aí eu peguei, ela veio, me deu um abraço. Eu falei, não, pode deixar que eu vou compartilhar. Então, eu faço embora no grande grupo, eu faço essa devolutiva individual online. Quando a gente vai marcar uma nova capacitação, aí eu crio um momento de relembrar a capacitação anterior para linkar com a nova. E aí a gente faz uma nova abordagem em relação a isso. Você me disse que gosta de ler no início da nossa entrevista aqui. Gosto. Qual livro você indicaria para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente também, que estamos no YouTube e no Spotify? Ouve e assiste. Eu gosto da Bíblia. Da Bíblia? Alguma passagem que você tem, assim, como sempre de ler? Algum livro da Bíblia? Eu gosto das parábolas, Das né? parábolas. É aquele do milagre dos 5 pãezinhos e 3 peixinhos. Do garoto que chegou na multidão. Sim. O que eu gostei, Jesus era muito organizado. Muito. O que ele pegou? Quem tem um recurso? O recurso eram os alimentos. Então, qual é o seu recurso? Identifique o seu recurso. Ele falou que assente-se. Então, quando você identifica o seu recurso, você precisa saber usar esse recurso. Ele deu graças. Significa que você precisa reconhecer e saber quem você é. Você tem qualidades, então mensure essas qualidades. E, por fim, ele distribuiu. E a distribuição foi feita pelos discípulos. Exatamente. O que é isso? Você precisa transbordar para você contagiar as pessoas, e não o que sobra, você transborda. Então, eu preciso transbordar essa técnica, eu preciso transbordar o conhecimento, eu preciso transbordar essas vivências, porque antes de eu chegar até você, isso vem em mim primeiro. Eu não posso falar de algo que eu não tenha vivenciado um pouquinho. Eu não preciso viver todas as situações, mas eu tenho que conseguir ter uma sensibilidade de alcançar aquilo que eu não vivenciei. Então, essa parte da Bíblia eu acho fantástico. Eu falo assim, é organização. Organização. Extremamente organizado. Do início ao fim. E qual pessoa você se inspira, Mônica? Olha, hoje, se eu fosse falar de uma pessoa pública, eu diria que seria Fátima Bernardes. Eu gosto. Por mais que ela não está mais hoje na TV aberta e assistindo no dia a dia. Mas aí você consegue perceber a forma dela falar, dela fazer entrevista. Então foi uma das mulheres que eu me inspirei. O cabelo é inspirado na Fátima Bernardes? Não, esse não. Eu tô aqui deixando crescer a pedido da minha filha. Ele tava bem curtinho. Se for uma pessoa pública, seria ela, a forma como ela conduz. Mas eu vou te falar uma coisa que hoje, uma pessoa que me inspira com relação à organização é meu pai. Você falou no início que ele tem mais de 90 anos. Ele tem 99 anos e hoje eu sou a que fico bem perto dele acompanhando. E foi o que eu falei no início, ele entra e sai sem rastro. E eu acho assim, obviamente que é no tempo dele, não é no nosso tempo. Sim. E aí você bota assim, um slow motion bem alongado. E eu percebi como é o fazer, ele faz as coisas no tempo dele, bem feito. E eu falei assim, gente, eu tenho muito do meu pai em relação a isso. Então eu quero, assim, que eu consiga envelhecer justamente com essa tranquilidade, entendendo que é o essencial. Eu acho que quando você vive muito, você tem essa... O que é essencial? A gente não vai viver a vida loucamente, mas o que é essencial? Desacelerar naturalmente, né? Sim, a gente vive num mundo muito acelerado, mas você que se coloca em que condição? Exato. E a gente não vai fazer tudo. Não dá conta. 24 horas você não dá conta de tudo. Você precisa fracionar isso. E você está aqui para ajudar. Deixa as suas redes sociais, como que a nossa audiência faz para te encontrar, para contratar os seus trabalhos, para conhecer mais o seu trabalho. Tudo é via Instagram. @, né, monicacarneiro.mtc.
Muito bem, gravamos esse episódio, fizemos hoje com a Mônica Carneiro, que entende muito de comportamento, de organização, no estúdio aqui de Brasília, do BR Offices. Um abraço para todo mundo e até a próxima. E obrigado pela visita, Mônica. Muito obrigada, eu adorei o convite, foi muito bom a oportunidade de falar uma organização para a vida. Com certeza eu vou levar muito desse assunto aqui para minha vida. Eu adorei, muito obrigada. Um abraço para você e até a próxima. Olá! Estou aqui interrompendo vocês para deixar um recado muito importante para o Outubro Rosa. Estou participando de uma campanha do BR Office. Esse material que vocês estavam assistindo, ele foi gravado há algum tempinho atrás, mas hoje eu vim contar um pouquinho da minha história com a descoberta do câncer. Eu descobri o câncer no mesmo mês de outubro, fazendo um autoexame, aonde eu conversava com outras mulheres qual seria a melhor forma de você se cuidar, que seria a organização da sua saúde. Quando eu descobri o câncer foi logo no início, eu consegui identificar o tipo, mas também veio a segunda notícia ruim. Eu tinha tido metástase. E com esse segundo momento, eu precisei mudar. Na verdade, foi preciso mudar todo o tratamento que eu realizei. Eu passei a fazer o tratamento de hormonioterapia, aonde os primeiros 8 meses eu consegui curar a metástase e depois voltamos ao tratamento para o câncer da mama. E agora eu estou celebrando 1 ano e meio de cura. O que eu vim reforçar aqui, que a prevenção, a consciência e o autocuidado, ele faz toda a diferença. Não se esqueçam disso. A parceria e a conscientização que a BR Office traz para a gente é um alerta para que a gente possa celebrar vitórias como eu estou celebrando a minha neste momento.